A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Gente, vamos lá. Trocar ideia, porque o Neymar tá falando sobre isso. Eu até comentei bastante sobre isso ontem no meu vídeo no meu canal lá falando sobre o Dia do Santos, mas ele publicou no story dele o desempenho físico, o relatório físico do Santos, dos jogadores que se destacaram fisicamente, e ele se destacou fisicamente em várias questões aqui, Felipe. Muita gente torceu o nariz por ele ter publicado isso, que isso é um material que é interno, mas ao mesmo tempo é um material de top 5, então não mostra necessariamente quem foi mal, então não humilha ninguém. Pelo contrário, mostra os destaques físicos do jogo. E ele publica isso numa clara tentativa de se defender das críticas, as quais eu considerei injustas com relação ao jogo dele, tá? Dado o fato de que era o primeiro jogo como titular, jogo já decisivo, até pela partida que ele fez, uma partida relativamente ok, com um erro importante ali no primeiro tempo que gerou o gol do Novo Horizontino, mas o Neymar ele ainda traz algumas coisas diferentes. A questão eu prefiro para cobrar, esperar o cara adquirir o ritmo de jogo dele. E fisicamente, eu não tinha esses dados, né? Eu vinha falando aqui que parecia que ele estava melhor fisicamente. E os dados que ele trouxe corroboram um pouco com isso, que eu acho que vale a gente dar uma olhada aqui, Felipe. O relatório é o seguinte: volume e intensidade de jogo. Gonzalo Escobar lidera a distância total de metros percorridos. Álvaro Barreal domina a intensidade relativa. A Barreal atingiu maior média de metros percorridos por minuto, ou seja, numa intensidade alta. Aí aqui a gente tem um ranking de volume e intensidade. Distância total, quem correu mais no jogo foi o Escobar, em segundo o Igor Vinícius. Laterais, né? Laterais sempre tem que ir e voltar, vão correr mais. O William Arão, que surpreende bastante, porque é um veterano, né? E em quarto, o Neymar, Felipe. Ele foi o quarto jogador que mais percorreu metros absolutos. Claro que assim, se você é substituído, é difícil você ficar no top 5 aqui, porque você joga menos minutos. Isso é número absoluto quando termina o jogo. Alta intensidade, é aqui que a gente começa a ver. O Igor Vinícius correu mais metros em alta intensidade, foram 1.065 metros. O Rony, 975 metros. O Escobar foi o terceiro, o Neymar foi o quarto, que mais correu minutos em alta intensidade. Quem fez mais metros por minuto, aí o Neymar não aparece. Barreal, Bom Tempo, terceiros, Miguel terceiros, Escobar e Rony. O Rony foi o atleta mais rápido. Ele chegou aqui a 32,5 km por hora numa arrancada. Mas olha quem foi o segundo. O Neymar, cara. Muito perto do Rony. Apenas 40 décimos de segundo mais lento que o Rony, o Neymar, cara. Mostrando que assim, o Neymar não tá tão lento como ele estava na temporada passada. E isso pra mim é muito visível. Eu já vinha falando sobre isso antes de ver os números. Escobar é o terceiro. Adonis Frias o quarto e o Luan Pérez o quinto. Aqui, Felipe, o número de sprints. E aqui é onde que o Rony se destaca, né, velho? 19 sprints. O Neymar foi o segundo, o maior número de sprints, 13. Mas o Rony é impressionante, né? Aqui nessa parada de potência e velocidade, ele ganha todas, né? O Rony tem um motor de arranque absurdo, absurdo, cara. O torque é bizarro. E aqui, acelerações. Rony, Escobar, Igor Vinícius, o Neymar foi o quarto. Então assim, e aí ele coloca, né, segundo jogo após cirurgia, seguir evoluindo. Cara, para o fato de que ele fez uma cirurgia de joelho, ficou um mês parado e tal, aí depois teve que fazer a pré-temporada dele e tudo mais, fisicamente me pareceu bastante positivo. A questão tecnicamente não tem nada, não é o Neymar ainda. E isso eu acho que precisa de um certo ritmo de jogo, né? E assim, não é só ritmo de jogo com relação a esse ano, né? O Neymar precisa de um ritmo de jogo
nos últimos 4 anos, né? Porque o Neymar não consegue jogar uma sequência. Não consegue. Então, vamos ver se ele fisicamente estando apto desse jeito, melhorando fisicamente, se o corpo dele cede menos às lesões. Eu tenho informações de fontes bastante fidedignas, Felipe, que o Neymar mudou a postura fora de campo, que ele está dormindo melhor, etc, e se alimentando melhor, para cuidar um pouco mais do corpo, para não dar brecha para voltar a se lesionar. Agora, com relação à parte técnica, só com uma sequência que eu acho que a gente vai entender que jogador o Neymar é em 2026. Ainda para mim é um mistério. Ainda para mim é um mistério. Então, o que você achou dessa demonstração aqui? O fato dele demonstrar, dele se preocupar em dar uma resposta? Ah, cara, sinceramente, acho que bateu um certo desespero no Neymar, assim. Tipo, vou provar que sou um jogador que faz a diferença. Cara, porque a minha crítica é justamente essa, assim. Eu entendo, a gente ponderou aqui ontem, falamos muito no Fala Rival também sobre o tema. E embora o Neymar hoje, não hoje, né, mas de uns 2 anos pra cá, seja um jogador muito pouco decisivo, a gente ainda espera, né? Talvez o erro seja esse, esperar que ele vá fazer alguma coisa diferente. Eu acho que ele deve ser cobrado também por isso. Por mais que esteja voltando e tudo mais, a partida dele de domingo me chamou muito a atenção nesse ponto dele ser só mais um em campo. E ele não pode ser tratado como só mais um, ainda mais diante de todo aquele assunto extremamente chato que está permeando nas mesas redondas de Neymar na Copa do Mundo. E aí me passou uma imagem de, tipo, mais uma vez o Neymar tentando mostrar que ele tá fazendo, que ele tá bem, que ele tá apto e tudo mais. Sabemos que daqui 2 semanas teremos a convocação para os últimos amistosos antes da convocação final para a Copa. Enfim, e outra, cara, esse relatório me parece ser interno, né? Me parece ser um relatório interno não feito para divulgação. E o Neymar foi lá no seu Instagram para mais de 200 milhões de seguidores e divulgou isso. Enfim, eu gostaria muito de saber o posicionamento do Santos, se autorizou ele a divulgar isso, se ele simplesmente pegou lá com o departamento de fisiologia do clube e me dá os prints aqui que eu vou postar, e é isso. Porque assim, cara, acho que o Neymar tem que provar dentro de campo, tem que meter 2 gols no Vasco aí no final, no meio da semana, dar uma assistência, ser produtivo, mostrar que esses números aí que ele trouxe, eles se confirmam dentro de campo. Acho que essa é a grande questão. Não ficar falando, ficar, às vezes, agindo igual um adolescente nas redes sociais. Não tô dizendo nem que é nesse caso, assim, mas não precisava, né? Postar e mostrar alguma coisa que no campo ainda não se provou, entendeu? Então, acho que o Neymar tem que dar a resposta dentro de campo. Dentro de campo. E tá cada vez mais nítido que dentro de campo ele não tá conseguindo. Justamente por essa questão dele não ter sequência, cara. Ele não consegue emplacar uma sequência de 15 partidas, assim, sem partidas, né? Sem se machucar, cara, sem ficar fora. Acho que essa é a questão pra mim. Tem que jogar, cara. Tem que mostrar dentro de campo. Tem que provar que esses números que ele trouxe, de fato se confirmam dentro de campo. Infelizmente, até agora, não se confirmaram. Os números você não achou interessantes para um segundo jogo depois da cirurgia? Você não achou que, sei lá, cara, você não esperava menos? Eu até falei ontem aqui daquele lance que que ele tenta salvar uma bola na lateral. Cara, e ele se esforça, assim, de um jeito, cara. De um jeito absurdo, assim. Meu Deus, ele faz um esforço. Cara, se é 2022, aquela bola ali, ele pegava facilmente, assim. Ele pegava e saía driblando alguém. E ele se matou pra chegar na bola, assim. Você vê que ele tá correndo, parecia que tinha alguém puxando ele. Ele chega, eu inclusive acho até que ele salva a jogada, mas o Bandeira dá a lateral pro Novo Horizontino e ele fica olhando pro Bandeira, assim, e respirando de uma forma extremamente ofegante. Ele não consegue nem reclamar, porque ele não conseguia falar de tanto esforço que ele fez. Mas é isso, cara. Dentro de campo, eu acho que ele precisa mostrar que ele consegue ser útil, que ele consegue fazer a diferença, que ele consegue ter assistências, ter gols, de fato ser decisivo. Mas, é claro, pra mim, baseado nesse relatório aí, eu acho que o Rony é um baita jogador. Só que você olha pro campo, o Rony não é um baita jogador.
sabe? O Rony São jogou. números. O Rony jogou. Não, mas aqui não é sobre números técnicos, é sobre números físicos. Né? Aqui não mostra quem jogou bem e quem jogou mal. O Escobar que liderou aqui a distância total percorrida foi um dos piores em campo. Então. Entendeu? Exatamente. Tipo, isso aqui não é sobre sobre isso. Eu acho que é sobre ele mostrando que ele está se recuperando fisicamente. Mostrando que, porra, tô diferente do ano passado. O que eu imagino que muito provavelmente no ano passado ele não via ser, ele não era destaque de nada físico. Esse ano ele voltou. Agora, agora eu concordo com você. Eu não acho que precisasse mostrar isso aqui. Então. Eu não acho. Acho que a melhor resposta que ele tem que dar é no campo. O Neymar tem uma necessidade de responder às críticas. De um jeito muito mimado. Assim. Até meio infantil, né? Até meio infantilizado. Agora, também acho que quem criticou o Neymar abruptamente, achando que ele ia destruir no primeiro jogo dele, tá esperando, de novo, tá completamente fora da realidade. Porque o Neymar jogou vários jogos ano passado num nível abaixo. Ele não é mais aquele jogador. Você fala, em 2022 ele pegava aquela bola. Mas hoje, o Messi e o Cristiano Ronaldo, que são mais velhos que o Neymar, não pegariam aquela bola também. Não pegariam. Então, mas o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles conseguem aquilo que a gente falou ontem no Fala Rival, como audiência rotativa, eu repito. Me parece que Messi e Cristiano Ronaldo entenderam os corpos que tem hoje e como podem serem interessantes, importantes, fazerem a diferença dentro de campo com o corpo que eles têm hoje, com o jeito que eles podem jogar, o jeito que eles podem contribuir. O Neymar me parece ainda um cara indisciplinado taticamente, do ponto de vista de, cara, eu não consigo mais voltar na defesa, no meio de campo, pegar essa bola no pé do zagueiro e sair tabelando, driblando 3 e fazer o gol. Isso sim. Porque ele fazia isso, cara. Você pega vídeos do Neymar aí no Barcelona, no próprio PSG, na seleção brasileira, ele arrastava geral, ele não consegue mais. Não consegue. Isso é uma questão. Eu ainda acredito que o Neymar tem um resquício de futebol ali, sendo um pifador, um camisa 10, um cara pra jogar, como eu falei ontem no Fala Rival, na meia-lua ali, igual o passe que ele deu pro Rony. Tem que ficar ali, cara. Só que aí é uma questão que envolve também treinador e tudo mais, do Santos melhorar a sua saída de bola, o seu meio de campo, como essa bola vai chegar até o Neymar. Acho que o Vojvoda deveria ter essa pergunta no vestiário, assim, como eu faço para a bola chegar em qualidade para o Neymar decidir o jogo para mim? Tem que ser essa a pergunta, tem que ser esse o padrão de jogo do Santos hoje. Você tem um jogador desse quilate, cara, que não é possível que ele virou, que sequestraram o futebol dele, que virou espécie de Space Jam lá, né, quando roubam a habilidade dos jogadores. Quando acabam com um cara, assim, que ele virou um jogador absolutamente comum. Não é possível, cara. Cara, guardadas todas as devidas proporções, o Valdívia, quando jogava no Palmeiras, ele tinha um histórico físico muito pior do que o Neymar. Muito pior. De, inclusive, vida noturna, má alimentação. Ele mesmo já falou sobre isso várias vezes, que se arrepende muito, que tomou decisões erradas na carreira. Não tô comparando os dois, tô comparando os casos. Cara, o Valdívia, mesmo quando voltava ao Palmeiras, mal fisicamente, uma sequência longa fora, ele conseguia ser decisivo minimamente, com um passe, jogando perto do gol, deixando um companheiro na cara do gol, sabe? Colaborando, cavando uma falta na entrada da área pro Marcos Assunção bater. É isso que eu imaginei que o Neymar fosse fazer no domingo. Por isso que eu fiquei decepcionado com a partida dele. Achei que ele fosse usar um pouco mais a inteligência dele para ser útil com o corpo que ele tem hoje. Eu acho que ele não tá sabendo entender ainda que ele não é mais o Neymar de 2020, de 2022, assim. Ele tá tentando voltar na defesa, driblar, dar aquele driblinho pra dentro, assim, depois limpar outro jogador. Ele não consegue mais, cara. Ele não consegue mais. Tinha que chegar alguém nele e falar, Neymar, olha o vídeo aqui, ó. Vamos assistir junto aqui, vamos reagir aos seus lances aqui. Cara, você não consegue mais fazer esse drible, cara. Olha como você tá longe do gol. Olha como você segurou demais a bola aqui. Olha como você foi facilmente desarmado. Será que se você jogasse aqui, ó, e essa bola chegasse mais rápido pra você, você não conseguiria pifar o ponta, abrir uma bola na lateral e inverter um passe? É isso que eu quero de você, cara. Aqui você ainda vai ser decisivo. Porra, eu me recuso a acreditar que ninguém chegou nele pra falar isso, cara. Não é possível.
Cara, Não é o possível. Luxemburgo tava falando isso no Bem Amigos há um ano, assim. Porra! E ele vai lá, você vê o jogo inteiro, cara, ele buscando bola. E volta, e volta. Aí quando chega na zona do agrião ali, na intermediária ofensiva, ele tá cansado. Ah, Porra, é foda, cara. é foda. E aí a galera fica debatendo, debatendo, debatendo. Ontem nosso querido amigo Luca Bop, enfim, tem que ir pra Copa, porque o Ronaldo, não sei o quê. Cara, não dá, velho. Não dá, mano. Mas assim, é aquele papo, depende dele. Tem aí 3 meses até a grande convocação pra Copa do Mundo. Eu acho muito cedo falar disso agora no primeiro jogo do cara, velho, sinceramente. Pois é. Eu acho que falar de Copa, ou que ele tem que ir ou que ele não tem que ir. Qualquer coisa, assim. Primeiro ele precisa ter uma sequência, aí a gente vê. A gente é. Primeiro Eu acho que ele tem que fazer a diferença quinta-feira Eu, contra o eu Vasco, acho que é né? cedo também. Eu acho que é cedo também. É o segundo jogo dele. Eu acho que é cedo pra fazer diferença no segundo jogo. Eu acho que eu vou começar a cobrar o Neymar depois do quinto, sexto jogo. A gente tem que ter um pouquinho de entendimento de que as coisas não são pra ontem, que futebol não é dama, cara, não é xadrez. Que futebol você precisa de ritmo, você precisa tá acostumado, seu corpo tá inclinado a fazer aquilo quarta e domingo, isso vai demorar um pouco, assim. Eu total paciência, se ele não jogar nada contra o Vasco também, pra mim é normal, cara. Se chegar, agora estamos em 24 de fevereiro, chegar no final de março, se ele não tiver jogado nada até lá, aí eu vou começar a me preocupar. Agora, se ele não jogar nada contra o Vasco, o que eu só acho é, não está jogando nada, substitui. O Santos não pode ser refém do cara. Ele não pode ser o dono da bola. Isso eu sou contra. Mas pra mim não é obrigação ele jogar pra caralho contra o Vasco no segundo jogo dele depois da volta. Não, não. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, entender que ele é um ser humano, um jogador de futebol, como qualquer outro. E precisa recuperar a parte de ritmo, tempo de bola, enfim.